Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Dizer que... Esperar um pouquinho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos pastores e presbíteros aqui da igreja pelo convite que me fizeram para estar aqui hoje ministrando essa palavra, estar pregando aqui pela primeira vez. Meu ministério começou em 2002, já tem um tempo. Mas se todas as vezes que nós subirmos aqui para pregar, a perna da gente não tremer, a mão não tremer e a boca não ficar seca, não prega porque não vem de Deus. Eu quero, em primeiro lugar, pedir a intercessão dos irmãos, para que eu diminua e ele cresça, para que a palavra não venha da minha boca, mas venha da boca do Senhor para vocês. E assim, certamente, Deus cumprirá o propósito que tem para essa noite. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, a tua direção. Que a tua palavra, Senhor, hoje, venha do céu, de encontro e ao encontro, às nossas necessidades. Se há alguém aqui que saiu de casa precisando de algo do Senhor, que seja essa noite, Deus, que Ele irá encontrar essa resposta. Se há algo, Pai, que nós não entendemos e que o Senhor precisa nos revelar, que seja hoje. Pai, nós temos pedido um tempo em que o Senhor venha nos avivar. E o avivamento, ele não vem de fora para dentro. Ele não é um arrepio que dá na pele, mas ele é algo que vem de dentro para fora. Então, Espírito Santo do Senhor, a liberdade aqui, passeia, visita, toma-nos em tuas mãos e que tudo seja de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Orando muito, irmãos, cheguei a essa palavra aqui, que eu quero dividir com vocês. Ela se encontra no Evangelho de Jesus, segundo nos escreve Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo nos escreve Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, de repente levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a ponto de encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles os despertaram de repente e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então, ele lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, Deus, fica conosco, derrama a tua graça e a tua bênção, em nome de Jesus. Não feche a tua Bíblia, acompanhe a pregação com ela. Esse texto, ele nos fala de tempestades. E eu pergunto aqui, quem é que nunca enfrentou uma tempestade? Quem é que nunca passou uma luta muito grande?
Quem é que no momento em que tudo estava bem, de repente, do nada, a situação muda e aquilo que era um mar calmo vira um mar agitado? Quem aqui nunca enfrentou um momento de grande luta, de grande dor, de grandes dúvidas que a gente enfrenta e que as coisas então tomam outro rumo? As tempestades da vida não avisam quando vão chegar. Elas simplesmente aparecem. E quando elas aparecem, elas se instalam de uma maneira que a gente não consegue dar conta delas. Elas são imprevisíveis. Elas são difíceis da gente conseguir dar conta. E aqui foi dessa maneira. Jesus havia ensinado um dia inteiro. Jesus havia pregado aquilo que nós chamamos de as parábolas do reino. E depois de um dia grande de ensino, quem já pregou bastante, talvez um dia inteiro aí de conferência, talvez um dia que deu aula, um dia que ministrou e depois teve que sair para orar, sabe que no final do dia a gente está arrebentado, a gente está estourado, e assim foi, e assim estava Jesus. As tempestades, quando chegam também, elas fazem um rebuliço na vida da gente, elas dão um nó. A gente não consegue entender como que uma coisa que estava boa, de repente fica de cabeça para baixo. Não tem como a gente dar conta delas. Não dá para administrar uma tempestade. A gente não tem força suficiente para lidar com isso. As tempestades, quando aparecem, deixa a gente sem norte, deixa a gente sem rumo, deixa a gente sem entender o porquê que essas coisas estão nos acontecendo. Um dia normal de trabalho. Aqueles 12 homens andaram com Jesus. Eles viram tudo que Jesus fez. E agora Jesus diz: entremos no barco e passemos a outra margem. E ali estão todos eles. Jesus fatigado, morto de cansado, toma o travesseiro e vai para o fundo do barco. Para a popa, para a parte de trás. E ele dorme. Ele pega no sono. A base do ministério de Jesus continham 4 pescadores. Homens que cresceram ali no mar da Galileia. Homens que conheciam aquilo como a palma de suas mãos. Para quem não conhece, eu quero nesse momento te levar para lá. Quero te fazer viajar comigo agora para a Galileia. Aquele lugar, o mar da Galileia, como já foi dito aqui pelos pastores, não é um mar, é um lago. É o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Ele nasce de uma água que desce do Rio Jordão, que chama depressão, vem lá do alto do Monte Hermon, que fica ao norte. Aquelas águas vêm então numa corredeira, descendo ao oriente, as montanhas de Golã, e ao ocidente, as montanhas ali da região onde Jesus morava. Aquilo vira um grande cânion, difícil, estreito, e aquelas águas descem rápido, e passam ali, e param então no lago de Tiberíades, ou o lago ali da Galileia, mas como era uma grande porção de água, eles chamam de Mar da Galileia. E de tempos em tempos, desce um vento forte ali do Monte Hermon, ao norte. Aquele vento gelado, o céu pode estar limpo. Pode ser um dia de sol, não é uma tempestade como as do oceano que a gente conhece. Que de repente o tempo vira, aquela coisa vem chuvosa e as ondas, não, ali não. O dia pode estar ensolarado. Mas os ventos descem então do Monte Hermon e vem rasgando por entre o cânion, e aquilo vira um funil, e aquele vento bate então contra as águas do mar da Galileia, e aquilo que estava tranquilo, de repente, vira o que virou. As tempestades pegariam Jesus de surpresa? De maneira nenhuma. Mas elas chegaram. E agora, como eu quis que você visse aquela situação, eu quero te pôr dentro do barco. Estamos nós lá, 12 discípulos, Jesus, e eu e você. A tempestade chegou.
Sabe o que a gente vai dizer? Não vamos incomodar o mestre. Deixa ele dormir. 4 pescadores aqui, o Léo conosco, que conhece a pescaria, o mar como ninguém. Nós vamos dar conta disso, crescemos aqui. Conhecemos esse negócio. Joga água para fora. Ei, João, segura aqui. Pedro, corre para lá. Mas a água começa a entrar. A tempestade começa a ficar difícil. O barco começa a ser jogado, como acontece na minha e na sua vida quando a tempestade chega. Ou não é assim? Está tudo bem. O casamento vai bem. De repente o marido resolve ir embora, não avisou nada. A situação está boa, uma doença incurável chega. A situação está boa, um desemprego, a dívida que chega. O ministério está bem, uma calúnia, uma situação difícil levantada. A vida está bem. O filho que era bonzinho, de repente, você descobriu que está usando droga. Estava tudo bem, mas a tempestade chegou. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer é não incomodar o mestre. Vamos tentar resolver. Ei, marido, ei, mulher, vamos acertar. Mas de repente a coisa vai tomando um corpo maior. Vai tomando uma situação maior. O barco começa a ser jogado de um lado para o outro. E de repente, aqueles pescadores não conseguem dar conta da situação. E num tom de censura, não de clamarem, mas de reclamarem, eles vão até Jesus e fazem uma pergunta dura. Não é como a gente lê aqui. Mestre, não te importa que pereçamos? Você está lá dentro comigo, o barco está sendo jogado. Sabe como a gente ia chegar? Ei, Jesus, acorda, não está vendo? Não te importa que pereçamos? Senhor, olha essa situação. Olha o meu casamento, olha a minha vida, olha esse carnê, olha essa coisa, olha essa doença. Senhor, não te importa que pereçamos? No momento que você mais quer ouvir a voz do Senhor, parece que Ele está em silêncio. No momento que parece que a firma vai falir, Ele está em silêncio. No momento que você precisa de resposta, Ele está em silêncio. E aí você então não clama, você reclama. Senhor, não te importa que pereçamos? Perceba uma coisa. Jesus não dá uma palavra. Ele se levanta e ele diz ao mar e ao vento: acalma-te, cessa, pare. Nos dias de hoje, deu! E aquilo que era uma grande tempestade, cessa. Ele vira agora para os discípulos e diz: por que sois tímidos? Por que não tem ousadia? Por que não tendes fé? Essa pergunta é inquietante aos nossos corações. Você já viu no momento que você está fazendo tudo certo? Vem a tempestade e você fala assim: mas eu estava fazendo tudo certo. Por que veio a tempestade? Eu não sou um Jonas, que ele mandou eu ir para lá e eu vim para cá e a tempestade veio e está certo mesmo. E agora que eu estou no meio dessa coisa, eu clamo a Ele e a pergunta que vem é: por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Ninguém fala nada. Você está no barco? Você vai ouvir uma pergunta diferente agora. Um vai olhar para o outro e vai dizer assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Esse texto, deixa eu me apresentar como um bom estudante do seminário presbiteriano. Nós aprendemos que o sermão tem 3 partes. E esse texto é norteado por 3 perguntas. A primeira delas é a dos discípulos: não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é de Jesus para eles: por que sois tímidos? Não tendes fé? E a terceira pergunta, primeira, segunda e terceira parte, começo, meio e fim: quem é este?
Quem é este? Agora eu quero falar com você sobre as 3 perguntas. A primeira delas é dura. É difícil. É a minha e a sua pergunta. É a pergunta que a gente faz a Jesus quando a gente não aguenta mais. E eu já tive momentos de não aguentar mais. E certamente você já teve momentos de não aguentar mais. De dizer assim, eu vou jogar tudo para o alto. Eu vou acabar com tudo. Alguns até dizem, eu vou dar cabo da própria vida. Porque parece que ele não está me ouvindo. Parece que ele não está me escutando. Mas deixa eu te dar um recado de Deus nessa noite. Aquele que te pôs no barco já te deu a resposta. Ele disse, passemos para outra margem. Confia nele. Acredita nele. Crê no seu poder. Creia na sua palavra. Ele não está dormindo, ele está descansando, porque ele tem controle da tempestade. E se ele habita dentro de você, o teu barco não vai virar. Você crê nisso? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! E quando nós fazemos essa pergunta, é duro. A fé da gente está em xeque. A gente está numa situação complicada, apertada. E a segunda pergunta vem dizendo assim, por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Difícil. Eu não queria ouvir isso. Parece que me desafia a algo maior. Parece que me leva a pensar em algo, como diz as crianças, mais grande. Por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Jesus começa o ministério chamando aqueles homens, segundo o Evangelho de Marcos. Depois, ele cura a sogra de Pedro. Expulsa um monte de demônios e faz um monte de curas, porque o pessoal vai tudo para lá. De repente ele está em casa, depois de um dia extenuante de trabalho, e aparece 4 jovens levando um aleijado sobre uma maca. Ele cura. Aqueles homens viram tudo. Não sei a ordem certa, não sei se ele já tinha ressuscitado Lázaro ou não. Mas aqueles homens já tinham visto muitas coisas. E quando essa pergunta vem, dizendo, por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Jesus não está dizendo, vocês não acreditam em mim. A primeira coisa que eu vejo aqui, é que eles não entenderam algumas coisas. Eles não confiaram na presença de Jesus. Quem estava no barco? Nós, os discípulos e Jesus. Qual foi a palavra de Jesus? Passemos para outra margem. Se ele está dormindo, irmão, o barco vai virar? Se ele está lá dentro, ele vai deixar o seu barco virar? Primeira lição para você: confia na presença de Jesus na tua vida, porque vai acontecer mudança a partir de hoje na sua vida. Ele está com você, ele está no seu barco, ele está dentro de você. Ele habita não em templos feitos por mãos, mas no templo que ele chamou, que ele escolheu. Ele habita dentro de você. Sabe o que ele manda te dizer hoje? Teu barco não vai virar. Confia na minha presença. No momento mais difícil da minha vida, Lucas doente no hospital, nós não sabíamos nada de Jesus. Minha mãe aparece lá com umas irmãzinhas para cantar um hino para o Lucas ser curado. E aquelas irmãzinhas, tudo senhorinha, começaram a cantar assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Cris deve ter olhado e falado assim: como vai tudo bem? O menino está aqui quase morrendo. Me vem a sogra com essas irmãs para dizer que com Cristo no barco tudo vai muito bem.
Depois eu retomo. Segunda lição desse texto para mim e para você. Sabe por que teu barco não vai virar? Por causa da promessa de Jesus. Qual era a promessa? Nós vamos chegar a outra margem. É por isso que ele dormiu. Ele já tinha certeza do destino daquela viagem. Aquele que te chamou, aquele que te trouxe, aquele que te escolheu, sabe o que ele disse para você? O que ele disse para mim e para você na noite de hoje? Eis que estou convosco até a consumação do século. Não é por uma hora, não é por um momento, não é por um silêncio, não é por uma situação difícil. Ele está com você em todo o tempo, porque ele não é Deus para te abandonar. O braço dele não está encolhido, a voz dele não pode ser emudecida. Terceira lição: a paz de Jesus. Como alguém pode dormir no meio da tempestade? Está ele lá deitado, quietinho, o barco jogado para todo lado, e aquele homem dormindo. Os discípulos loucos arrancando o cabelo da cabeça, os que tinham cabelo, os que não tinham arrancavam a barba. Imagina a dificuldade. E Jesus em paz. Sabe qual é a lição para mim e para você? A paz que eu te dou excede todo o entendimento. Aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, é isso que Deus tem preparado para você. Nem chegou no teu coração, Ele já sabe, Ele já conhece, Ele já preparou, já está escrito a teu respeito. Quarta lição: o poder de Jesus. Mesmo dormindo, mesmo quieto, Jesus é poderoso, grandioso, eterno. Mas vamos entender que os discípulos estavam em pleno conhecimento de Deus. Vamos imaginar que eles tivessem visto pouco do poder de Deus. O texto de Marcos, se você ler um pouquinho mais adiante, ou um pouquinho mais atrás, ele é cercado de situações das ações de Jesus. O poder de Jesus não restringe-se somente a essa tempestade. Um pouquinho mais para frente, quando eles atracarem o barco, ele vai chegar na terra dos Gadarenos, não é isso? E sabe para onde ele vai? Para um cemitério. E sabe quem está nesse cemitério? Um homem que não podia habitar no meio das pessoas comuns, das pessoas ditas normais, porque naquele homem tinha uma legião de demônios, ou seja, por volta de 6.000 demônios naquele homem. E aquele homem não podia ser preso por cadeias, aquele homem era tirado na água, no fogo, aquele homem não podia ter convívio com ninguém. E sabe o que aconteceu quando Jesus chega lá? Ele dá uma palavra, uma ordem: sai, legião, desse homem agora. Jesus não tem poder só sobre a água, Jesus tem poder sobre os demônios. Sabe o que eu quero dizer? Se hoje você entrou aqui atormentado por alguma força sobrenatural, hoje o nome de Jesus tem poder para te libertar. Mais para frente, Jesus vai se encontrar com um chefe de uma sinagoga, cuja filhinha está morrendo. E ele diz: Senhor, minha filha está morrendo. E Jesus então vai procurar a filha daquele homem. Nesse ínterim, aparece uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. E aquela mulher diz: se apenas eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Enquanto aquela mulher toca e é curada, chega a notícia da casa do chefe da sinagoga: tua filha morreu, não incomode mais o mestre. A respeito da mulher, Jesus tem poder sobre enfermidades. Me deixa dizer algo para você. Você está doente? O médico te desenganou? Você está acreditando que a última palavra vem desse diagnóstico? A última palavra não vem da boca de médico nenhum, mas vem da boca de Jesus. E se hoje Ele quiser te curar, é noite de cura.
mestre, a criança morreu. Ele diz, não, só dorme. Quem ele chama para entrar com ele? A tropa de elite. Pedro, Tiago e João. 9 ficaram de fora. Tem momentos que a gente precisa de um intercessor forte. Tem momentos que a gente precisa de cara que enxerga o sobrenatural. E ele entra aqueles homens lá e ele diz o quê? Talitá cumi. Menina, te mando. Levanta. Parece que está morto. Parece que não tem jeito. Jesus dá ordem à morte. E ela escuta a voz de Jesus. E ela retrocede. E a menina se levanta e passa a comer. Ei! A palavra de Deus diz: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus tem poder sobre a morte. Eles então estão aqui aprendendo um pouco sobre Jesus e sobre o seu poder. E agora eu quero falar com você sobre a terceira pergunta. E é uma pergunta que a gente também faria. Mas diferente dos que estão no barco, eu acho que eu e você, hoje, com a Bíblia escrita, nós temos poder para responder essa pergunta. Nós temos autoridade de Deus para responder essa pergunta. E a pergunta qual é mesmo? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Este é aquele que estava com o Pai, com o Espírito Santo, antes que tudo houvesse, preparando um plano de salvação para você, escrevendo o teu livro, o teu nome no livro da vida. Antes que tudo houvesse, ele já existia. E antes que qualquer coisa fosse escrita, ele já sabia o teu respeito. Quem é este? Este é aquele nascido de mulher, preparado para pisar a cabeça da serpente. Quem é este? É o escolhido dos milhares para mim, o Filho de Deus, o Filho do homem. Quem é este? É o Alfa e o Ômega, é o Todo-Poderoso, é o Filho de Deus. Quem é este? É aquele que foi determinado por Deus, é o verbo vivo que virou carne, é aquele que vai à cruz para pagar o preço do meu e do teu pecado. Quem é este? É aquele que tem autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre qualquer hoste. É aquele que nem altura, nem largura, nem profundidade faz com que o seu amor escape de nós. Quem é este? Esse é aquele que te chamou. É aquele que te amou primeiro, é aquele que te escolheu, é aquele que te remiu, é aquele que te justificou, é aquele que está te santificando, para depois te glorificar e te levar com ele. Quem é este? É a rosa de Saron. Quem é esse? É um Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Quem é este? É o Deus Emanuel, é o Deus que tem todas as respostas. Quem é este? É aquele, meu irmão, que se você tiver uma dúvida, ele é a palavra. Quem é este? É a porta das ovelhas. Quem é este? É o verbo de Deus. Quem é este? É a ressurreição e a vida. Quem é esse? É a luz do mundo. Quem é esse? É a porta das ovelhas, é a videira verdadeira. Quem é este? Este é Jesus. É aquele que no presente vai voltar para te buscar, para te levar com ele. Quem é este? É o que marcou o encontro contigo na noite de hoje, para fazer algo diferente na tua vida. Que resposta você procura de Deus? Que dificuldade você enfrenta que Ele não possa resolver? O que está acontecendo com a igreja que Jesus não tem uma palavra? Olha para mim. Olha os discípulos. Olha a cara de ué que esses caras estão. Quem é esse? Nós temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E nenhum mal chegará à tua tenda. Nenhuma lágrima cai do teu olho sem que passe primeiro pelas mãos do Senhor.
nenhuma oração tua não é ouvida. Nenhum pedido, nenhuma requisição não chega às mãos do Senhor. Eu quero terminar essa pregação contando para você uma historinha. Ela não é verdadeira. É aquilo que a gente chama de ilustração. Certa feita, um cavaleiro templário saiu do seu castelo. Um castelo rico, montado num cavalo branco. E ele, com a sua armadura, a sua espada, estava atrás de encontrar o Santo Graal. Que no tempo dos templários, era uma busca que todo mundo fazia. Indiana Jones, atrás da arca perdida, atrás do Santo Graal, não encontrou até hoje, está acabando a série. E aquele homem então sai. E no meio do caminho ele vê um leproso, perto do rio, um copo na mão. E ele pede para aquele cavaleiro: por favor, me dê um copo com água, que se eu colocar esse copo com água naquele lago, eu vou apodrecer o lago. Eu vou ser apedrejado e morto. Eu não posso ir até lá. Mas pega essa água para mim. Aquele cavaleiro, então, segue o seu caminho, atrás do Santo Graal. Os anos passam. Seu cavalo fica velho. Seus cabelos brancos. Parte de sua armadura já está perdida. E ele então volta para ver o seu castelo, que já está cheio de ervas daninhas, que já está tomado. E ele encontra aquele leproso, mais enrugado, mais acabado, o copo quebrado. E ele diz: moço, me dá um copo com água. Cansado da jornada, ele desce do cavalo. Ele pega aquele copo quebrado. E quando ele chega no lago, e ele toca a água, aquele homem, num clarão, se transforma no Filho de Deus, em Jesus. E aquele cálice quebrado se torna o Santo Graal. Moral da história: por que você busca longe o que está perto? Às vezes você está aqui nessa igreja, acha que Deus não fala aqui? Ah, mas eu vou numa campanha lá longe. Mas eu vou buscar Deus lá longe. Mas eu preciso disso lá longe. Deus está aqui, perto. Ele pode ser achado. Se você olhar melhor, você vai ver, Ele está dentro de você. Por que buscais longe o que está perto? Porque você busca respostas longe. Tem um hino que a gente cantava, ele diz assim, ó: cantai, perto está o Senhor. O teu Deus nunca chega atrasado. Feche os seus olhos. Eu quero fazer você ativar a tua fé. Aí do teu lado, ele está sentado agora. Espiritualmente, põe a tua mão assim do lado, toca na dele, ó. Sente a segurança de estar com Jesus no barco. Espiritualmente, sente o toque de Jesus. Fala para ele, fala: Senhor, parece que o Senhor está dormindo. Parece que eu não vou chegar do outro lado. Fala tudo para ele.
Fala, Senhor, eu não aguento mais essa crise, eu não aguento mais essa incerteza, eu não aguento mais essa insegurança, eu não aguento mais essa enfermidade. Fala para Ele. Eu sei que você já falou. Fala de novo. Hoje, Ele não vai dizer para você, porque sois tímidos. Ele vai te dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Senhor, se há alguém aqui na noite de hoje enfermo, como a Érica lá naquele hospital, visita ela, se for tua vontade, cura ela. Tira ela daquele leito. E se há alguém aqui, Senhor, enfrentando qualquer dificuldade com enfermidades, toca nele agora. E cura, porque o Senhor pode curar. Se há alguém aqui vivendo crises, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua empresa, põe a tua mão, Senhor, muda situações, porque o Senhor pode fazer tudo isso. Se há alguém aqui sem fé, porque já tomou tanta pancada da vida, já enfrentou tantas dificuldades, até as pessoas já dizem, esse aí de novo. Olha para mim, olha para mim, não existe lata de lixo no céu, não existe caso perdido para Deus. Se já decretaram que você é um caso perdido, hoje Ele te renova. Há um tempo de Deus novo para a sua vida. Há um tempo de Deus novo para a gente viver. Restaura-nos, Deus. Ajuda-nos a cuidar das nossas tempestades. Só nós sabemos quando botamos a cabeça no travesseiro, quantas lágrimas, quantas dores. Ei, Jesus está no barco. E a tua história pela fé, ela muda a partir de agora. Porque Jesus é um novo tempo, é um novo momento, é o restaurador da esperança. E se você crê, não no que eu falei hoje, mas na palavra de Jesus, que é poderosa para ser cumprida em todos os seus efeitos, se você crê nisso, em nome de Jesus, dá um glória a Deus bem alto, glorifica o nome do Senhor. E se você tem fé para crer que Ele vai mudar a nossa situação, ergue a tua mão e dá uma salva de palmas ao Senhor. Essa palma foi para mim, dá uma para o Senhor bem forte, em nome de Jesus.